Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Feliz por estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor. Já tinha um tempo que eu não vinha, que eu não trazia a palavra aqui, mas estou muito feliz, por poder servir ao Senhor e servir aos irmãos. E parabéns para você que veio nesse frio, né? Você que venceu aí a cama, venceu o Netflix, né? Glória a Deus. Fico feliz por cada irmão que esteve presente aqui, está presente nessa noite. Os irmãos podem se assentar. O texto que nós vamos ler, o Salmo, é um pouco mais longo. Então, para não cansar os irmãos, nós vamos fazer a leitura sentada. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, mas fiquem tranquilos, não é o Salmo 119. Fiquem tranquilos. Amém, né? Amém. Salmo 107, irmãos. É o texto que nós vamos meditar, refletir nessa noite. Eu vou fazer a leitura na versão revista e atualizada. Se você quiser compartilhar dessa mesma tradução, eu fiquei de trazer um slide hoje. Eu preparei tudo, mas eu estava atrasado, saí tarde do trabalho, estava com pressa. Quando eu cheguei aqui, que eu botei a mão no bolso, cadê o pendrive? Aí não deu. Eu queria colocar que todo mundo lesse aqui, mas temos a revista, a King James atualizada, que é um pouco parecida com a Almeida. Irmãos, então vamos ler a palavra do Senhor. Diz o seguinte, nós vamos ler todo o Salmo. Diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa, e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança,
e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas com os filhos dos homens. Exaltem também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos, mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se, e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado. Para um alto retiro, ele prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas os ímpios, por toda parte, fecham a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Amém, irmãos? O título desse salmo, meus irmãos, cujo texto nós vamos refletir nessa noite, ele tem como título, na minha tradução, o seguinte: Deus salva de todas as tribulações. E é o que nós vamos tratar sobre isso, sobre as múltiplas formas pelas quais Deus nos livra das nossas tribulações. Mas, mais do que isso, o tema principal desse salmo, que serve como fundamento, como uma coluna que sustenta esse texto, é a misericórdia de Deus, é a bondade do Senhor. O Salmo 107 é o primeiro livro do quinto livro dos Salmos. A estrutura tradicional dos Salmos, desde o Antigo Testamento, desde a época da tradição dos rabinos, foi dividida em 150, os 150 salmos foram divididos em 5 livros. E o Salmo 107 é o que inaugura o último livro. Todos nós, cristãos, amamos os salmos, porque nele ele carrega um aspecto muito vívido da vida espiritual do povo de Deus. Nos altos e baixos da vida que nós vivenciamos, né, nas nossas tribulações, né, nos tempos de festa e de alegria, nas comemorações, no tempo do luto, no tempo em que Deus abre todas as portas para nós, em tempos de portas fechadas e caminhos tortuosos, em tempos de santificação, em tempos de pecado, em tempos de bênção, em tempos de disciplina. Todos esses temas, todas essas circunstâncias permeiam a maravilha do livro dos Salmos. E o motivo pelo qual eu fui levado a pregar no Salmo 107 exatamente, é porque 2 coisas me chamaram a atenção nesse texto, conforme eu estava meditando nele. A primeira é pelo seu caráter literário muito distinto de todos os outros. Essa bela poesia, essa bela canção, afinal os salmos são o inário do povo de Deus, na antiga aliança, e até mesmo muitas igrejas reformadas traziam o salmo como letra para os seus hinos. O seu aspecto poético é muito bonito, porque ele é dividido em basicamente 5 estrofes e um refrão em que se repetem por 4 vezes os 2 versículos. O primeiro é o que diz: na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele o livrou das suas tribulações. 2 versículos depois, ele repete: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Esse par de versículos
se repete 4 vezes ao longo do Salmo. Por isso que eu quis fazer uma leitura completa do Salmo e não me ater apenas uma parte dele, para que vocês compreendessem a grandeza de Deus e a beleza desse Salmo. Porque se o salmista repete 4 vezes 2 versículos aqui, é porque ele está carregando a mensagem de Deus, a palavra de Deus, nesse texto de uma carga bastante intensa. E o segundo motivo pelo qual eu decidi trazer essa mensagem nesse texto é porque, ao meditar sobre ele, eu fiquei pensando como pode um Deus que é transcendente, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, soberano, um Deus tão infinito, tão magnífico e glorioso, embora nós não o vejamos, nós vemos todas as suas obras, tudo que Ele criou, tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, os seus atos de salvação, a sua própria palavra que é excelente, é perfeita. Quando eu vejo isso tudo e penso nisso, eu fico pensando, quem é o homem? Quem somos nós? Para que Ele sequer olhe, Ele preste o mínimo de atenção. O ser humano corrompido, em pecado, em maldade, ele muitas vezes é carregado de soberba, de orgulho e de completa indiferença pelo seu próximo. E algumas pessoas, quando alcançam certo patamar de riqueza, certo patamar de poder, às vezes muito, às vezes pouco, é o suficiente para você ver despertar dentro daquela pessoa uma maldade, um orgulho e uma indiferença pelo ser humano, uma crueldade que parece inimaginável que o ser humano é capaz de fazer. E a história da humanidade prova isso. Desde o passado remoto até os dias atuais, a humanidade revela ser isso, desde a queda em Adão. Mas o Senhor, sendo tão glorioso, tão tremendo, como eu disse, Ele, nosso Deus, é um Deus transcendente. A transcendência é um dos atributos de Deus, talvez o que destaca de toda a sua criação, dentre eles a transcendência, ela diz a respeito do fato de que Deus está completamente acima de nós, separado de nós, além das limitações desse plano existencial, além dos limites de espaço, além dos limites do tempo, e além de qualquer coisa que nos limite, que limite o universo físico. O nosso Deus, como Criador e soberano, Ele está infinitamente acima e além disso. E um dos fundamentos, dessa transcendência, é como eu disse, são certos atributos que Deus revela pelo fato dele não ser limitado ao tempo. Deus não conhece, como nós conhecemos, essa dimensão de passado, presente e futuro. Isso faz sentido para nós que fomos criados dentro dessa limitação do tempo. Mas Deus está infinitamente além, antes que houvessem eras, antes que pudesse falar em qualquer medida de tempo. Por isso que a palavra de Deus diz que o nosso Deus, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. O Salmo 90, versículo 2 ensina isso. E, como eu disse, Ele também não está preso às circunstâncias do espaço. O universo, alguns cientistas, com base em observações de telescópios e outros cálculos, eles estimam que o universo tem mais ou menos 95 bilhões de anos-luz de dimensão, de diâmetro, de extensão total. Isso significa que para você chegar de uma extremidade a outra do universo, você teria que viajar 95 bilhões de anos na velocidade da luz. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que em 1 segundo você poderia dar mais ou menos 30 voltas na Terra. Em 1 segundo. Isso é uma dimensão, uma medida que faz a gente entender o que é a extensão do universo. E esse é o Deus que criou
está acima e tem todo o poder sobre ele. E, no entanto, irmãos, apesar de toda essa glória, de todo esse poder e da sua santidade, da sua justiça, né, ao odiar, ao repudiar o pecado, ao julgar o pecado e o pecador, Ele olha para nós. Ele olha para nós, Ele olha para as nossas dores, Ele olha para o nosso sofrimento. E esse olhar não é um olhar de indiferença, ou um olhar de, sabe, pobrezinho desse aí, eu vou ajudar. Sabe como aquela pessoa que pede um dinheiro para a gente no sinal de trânsito, às vezes a gente dá um dinheirinho, mas assim, meio que desprezando, sabe? Mas Deus, ou até mesmo o sofrimento das pessoas próximas de nós, não nos causa a devida tristeza. Mas o Senhor, Ele, pela sua natureza de bondade e de misericórdia, Ele olha para nós. E Ele faz isso porque Ele é bom. O Salmo, no primeiro versículo, ele diz: rendei graças ao Senhor, pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, nesse versículo, nós temos aqui os dois atributos de Deus que permeiam esse texto: é a bondade e a misericórdia. A bondade de Deus, irmãos, a W. Pink diz que a bondade de Deus é o atributo que expressa a perfeição da sua natureza, da natureza divina. O nosso Deus, Ele é absolutamente bom. Ele é infinitamente bom. Ele não pode ser menos bom ou mais bom, porque Ele é tão perfeito, Ele é tão completo em todo o seu ser, em toda a sua bondade, em toda a sua majestade, em toda a retidão do seu caráter, que Ele não pode melhorar ou piorar. Então, Deus, Ele é infinitamente bom. Amém, irmãos? Ele é mais do que bom. Na verdade, o nosso Deus é a própria bondade. Deus é a essência, a personificação da bondade. Pare para pensar você, nós podemos julgar as coisas como sendo boas ou mais nessa vida. Nós julgamos um alimento bom, julgamos um lugar bom, julgamos uma pessoa boa, nós julgamos circunstâncias boas, julgamos diversas coisas, como boas ou ruins. Então nós temos, o ser humano mesmo caído, ele tem alguma noção daquilo que é bom. Mas toda a bondade que há nesse mundo, seja na criação de Deus, seja na nossa vida, qualquer manifestação de bondade que haja nesse universo, ela só existe porque deriva daquele que é absolutamente bondoso, que é o nosso Deus. E o outro atributo de Deus, eu não vou poder falar muito, porque senão não vou conseguir esgotar o Salmo como eu gostaria. O segundo atributo de Deus que é referenciado aqui é a sua misericórdia. A misericórdia é interessante, é bastante interessante o termo misericórdia, porque também segundo A.W. Pink, a misericórdia de Deus deriva da sua bondade. Porque Deus é bom, Ele também é misericordioso por essência, por natureza. E a misericórdia de Deus, ela pode ser traduzida do hebraico. É difícil achar um termo, porque tem algumas bíblias em português que traduzem misericórdia como amor, ou outros como benignidade, né, ou beneficência como amor. Mas é porque no hebraico, o texto, a palavra para misericórdia, ela parece que ela agrega todas essas palavras que nós conhecemos no português em uma só. Na verdade, existem várias no hebraico. Mas o termo misericórdia, ele reflete esses atributos de Deus, a sua bondade, a sua benignidade, o seu amor. E a misericórdia, ela se distingue dos outros atributos de Deus numa coisa. É que a misericórdia de Deus, ela só existe por causa do pecado. E por causa da miséria humana que se seguiu ao pecado. A palavra misericórdia tem origem no latim, que diz
que na verdade é uma junção de duas palavras, que é misere, que significa miséria, e cordes, que vem de cor, que é coração. Então, seria o significado etimológico de misericórdia no português é esse, é um coração que sente a miséria, a infelicidade do outro. E eu acho essa uma tradução muito válida, porque ela reflete perfeitamente a atitude de um Deus que se inclina para mim, se inclina para você, na nossa miséria, no nosso sofrimento, muitos dos quais nós mesmos causamos para nossas vidas. Mas ainda assim Ele olha para nós com esse olhar de ternura, de bondade, de carinho, sabe? Sentindo, entre aspas, a nossa dor, né? Porque Deus não sente dor, né? Se Ele sentisse dor, Ele estaria sujeito a uma condição humana, que é a dor de uma criatura, então Ele não seria Deus. Mas é no sentido de que Deus se volta para aquela pessoa, Ele se compadece mesmo. A palavra de Deus diz no Salmo 113, ou 103, se eu não me engano, diz que como os céus se elevam sobre a terra, assim a sua misericórdia se estende sobre aqueles que o temem. E aqui, irmãos, nesse Salmo nós vamos discorrer sobre as manifestações da misericórdia de Deus. Porque esse Salmo ele vai tratar de várias situações aqui, que provavelmente o texto não diz expressamente, mas ele remete a eventos que aconteceram na história de Israel, e todos eles foram situações que ocorreram pela desobediência e também pela manifestação da misericórdia de Deus em resposta ao nosso clamor. A primeira que ele diz aqui, né, no versículo 2 diz o seguinte aqui na minha tradução, diz assim: digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Irmãos, esse é o primeiro ato da misericórdia de Deus, é a primeira manifestação, e a manifestação mais profunda da misericórdia do Senhor. E diz aqui: e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e no mar. Esse texto faz uma referência bastante aproximada do exílio que o povo de Israel sofreu. Sobretudo no cativeiro babilônico. Porque Ele remiu, Ele resgatou aquele povo que estava em miséria, espalhado por várias nações, e congregou de volta na sua terra. Deus tinha tudo para exterminar aquele povo, tudo para exterminar. Mas uma das razões pelas quais Ele não exterminou é a sua misericórdia. E porque Ele também tinha feito uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Irmãos, o resgate da mão do inimigo físico no Antigo Testamento, isso aqui também se aplica, né, de certo modo aos israelitas quando saíram do Egito. Porque aqui diz no versículo 4, andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Isso aqui representa muito bem a peregrinação de Israel no deserto após a libertação do Egito. E nós sabemos que a libertação de Israel no Egito, ele é um tipo no Antigo Testamento, ela representa, ela prefigura uma salvação maior, uma salvação infinitamente maior, que é a salvação de toda a humanidade. Ou melhor, não exatamente de toda a humanidade, mas de todas as nações, da sua igreja espalhada por todas as nações. Esses são os gemidos do Senhor. Os gemidos do Senhor somos nós, somos eu e você. Esse é o primeiro motivo para darmos graças ao Senhor pela sua bondade. E nos importa, irmãos, relembrarmos, termos na nossa mente fixo esse conceito de que Deus, não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu, foi Deus que me escolheu. Se Deus te deixasse nos teus próprios caminhos, na tua vontade, você jamais estaria aqui louvando a Cristo e confessando Ele como Senhor da tua vida. É porque Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele nos resgatou da mão do inimigo, da potestade de Satanás.
Essa é a manifestação suprema da misericórdia e da bondade de Deus. Porque todas as outras que vão se seguir aqui depois, ainda que ela possa acontecer na nossa vida, ou na vida, às vezes a misericórdia de Deus, aliás, na verdade, a misericórdia de Deus, ela se estende também sobre os incrédulos, sobre os ímpios, pecadores, e sobre toda a criação. Deus sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ele dá pão a todos os animais, Ele dá alimento a todas as espécies. Apesar desse mundo caído de sofrimento, Deus sustenta e rege toda a criação pelo seu poder e pela sua bondade. E mesmo os ímpios, a palavra de Deus diz lá, se eu não me engano é no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que o Senhor faz nascer o sol sobre justos e injustos, e faz cair a chuva sobre bons e maus. Isso é a misericórdia de Deus, outros chamam de graça comum. Mas é uma deriva da misericórdia do Senhor. Da mesma forma. Porque Deus se compadece mesmo do ímpio debaixo da ira de Deus. Por causa da sua rebelião. Ele recebe a misericórdia de Deus. Né? Você vê os progressos da ciência, da medicina, né? Os avanços tecnológicos, o conforto que nós temos hoje, a abundância de recursos. Não tem precedente na história da humanidade. E é uma bênção, é uma bênção de Deus que vem indistintamente para todos. Mas do Senhor, ser remido do Senhor, é um privilégio nosso, irmãos. Porque não adiantaria nós recebermos todas as misericórdias de Deus nessa vida, e no instante da nossa morte, nós sermos lançados no inferno. De nada adiantaria, irmãos. De nada adiantaria. Portanto, se hoje a tua alma está em angústia, sabe? Lembra dos benefícios do Senhor para com a tua alma. Lembra que você poderia passar uma eternidade no inferno, ardendo nas chamas incessantes, um sofrimento sem qualquer possibilidade de imaginação nessa vida, e um sofrimento que não terá fim. Bilhões e bilhões de anos, trilhões, quatrilhões de anos, não serão suficientes para aplacar a justa ira de Deus contra os pecadores. Mas Deus, no seu amor, Ele nos concede isso, irmãos, a vida eterna. Amém? Então, no versículo 6, diz o seguinte: eles clamaram na sua angústia ao Senhor e o livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito para que fosse a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém, irmãos? Segunda parte. Aliás, ele também diz no versículo 9, completando essa primeira parte: porque ele descendentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Cristo não só nos livra do inferno e das mãos do inimigo, mas Ele sacia a nossa alma. Ele nos leva à cidade eterna. Ele nos conduz ao bom destino que Ele já preparou para nós. No versículo 10 nós temos a segunda parte que diz: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e enferros, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração, com trabalhos do coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Interessante, eu sublinhei algumas palavras-chave nesses versículos, do 10 ao 12. Trevas, morte, presos, aflição, rebelado, desprezado. Aqui, irmãos, a situação literal aqui provavelmente se refere a um dos reis de Judá, que o rei Joaquim, ele foi aprisionado por Nabucodonosor e foi levado e ficou lá na Babilônia em cativeiro até a morte. Mas, depois de muitos anos, um dos descendentes de Nabucodonosor, dos sucessores dele no trono, lá em Jeremias, se eu não me engano, ou 2 Crônicas, diz que esse rei recebeu benevolência do rei Nabucodonosor. Apesar do castigo dele de anos preso em trevas, apertado com grilhões,
sem esperança nenhuma. Um rei pagão usou de benevolência com aquele homem, tirou ele do cárcere, fez ele sentar na sua mesa e deu um lugar de honra para aquele rei. Isso é uma manifestação concreta, palpável da misericórdia de Deus. E o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Porque nós não estamos fisicamente presos, muitas vezes, mas estamos aprisionados no nosso interior. Estamos em trevas, não achando uma solução, uma saída, não achando um rumo para nossas vidas. Porque nós nos rebelamos contra Deus. Nos rebelamos contra a palavra de Deus e desprezamos o conselho do Altíssimo. Irmãos, se rebelar contra Deus, desprezar o conselho de Deus, pode parecer muito bom no início, mas depois de um tempo, irmãos, aquilo que parecia ser um caminho largo, debaixo de um belo sol da manhã, com uma estrada coberta de árvores para fazer sombra, muito de repente ele se transforma em densas trevas, em densas, como é que eu poderia dizer? Com a presença ameaçadora, amedrontadora da morte. Morte física, morte nos relacionamentos, morte financeira. Por um motivo, são pessoas que se desviaram do conselho de Deus, desprezaram a palavra de Deus. Irmãos, não tem como. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, ele ceifará. É uma lei que não tem como a gente se desviar dela, não tem. Mas o pecado endurece o nosso coração, ele engana o nosso coração. Com você é diferente. Não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. É só um pouquinho, é só uma vez. E quando você viu, você está aprisionado em cadeias de ferro, em grilhões, por causa da sua desobediência. Mas o Senhor, o Deus de misericórdia, ouve o clamor da sua angústia. Se você está aqui nessa noite, nessa situação, apertado, numa prisão escura, por causa de uma desobediência sua, de uma rebelião sua, a mão do Senhor está estendida sobre você, para te curar, para quebrar as tuas cadeias, para te tirar dessa prisão, dessa masmorra. Amém? Receba pela fé essa libertação para a tua vida. Versículo 13, clamaram ao Senhor da sua angústia, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Veja, irmãos, em todas essas partes aqui, nós vemos que, nas duas que vão se seguir, que a misericórdia de Deus, ela não é genérica, ela não é só uma coisa genérica, né, aleatória, abstrata. Não, ela sai do trono de Deus, do coração de Deus, exatamente para a tua dor, diretamente para a tua aflição, diretamente para a tua necessidade, para libertar você das suas cadeias, para te trazer paz e alegria no espírito. Nós vamos continuando aqui no versículo 17. É uma situação parecida com a primeira, bem parecida. Diz o seguinte: os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Aqui nós vemos, na primeira parte, nos versículos 10 a 12, o salmista usa a linguagem da prisão. A prisão é algo que aparentemente é externo a nós, às vezes não. Mas aqui o Senhor sinaliza duas coisas: um caminho de transgressão e iniquidade. O caminho de transgressão, irmãos, e iniquidade são coisas diferentes de meramente pecar contra Deus. Porque o caminho de transgressão é um estilo de vida, é uma forma de viver que reflete os conceitos que você tem dentro da sua mente. E a iniquidade, né, ela vai ainda além do pecado e da transgressão, porque ela se coloca numa posição de chamar a luz de trevas e as trevas de luz, de chamar aquilo que é bom, que Deus chama de bom, e você dizer que é mal.
né? Aquilo que Deus chama reto, você diz que é torto. O que você diz que é reto e o Senhor diz torto. Isso é iniquidade. E sabe qual é o fim disso? A alma aborrecer o mais elementar dos prazeres, a comida, a satisfação mais imediata que um homem pode ter, o prazer que Deus colocou em todos os seres indistintamente. O homem perde o apetite, o prazer pelos bens que o próprio Senhor nos dá. E diz ainda, chegaram às portas da morte. É isso, irmãos, o fim do caminho de transgressão gera uma morte interna, a palavra é essa, sabe? E aflição na alma, aflição na alma. No início pode parecer que está tudo bem, mas depois a angústia começa a tomar conta da tua alma, do teu coração. Mais uma vez, aquilo que parecia ser luz vira trevas. E há um perigo oculto nisso, que é você cauterizar a tua consciência e não dar mais ouvido à palavra de Deus e dizer que aquilo que Deus é ruim, você já passa a achar que é bom. Isso vai te levar à morte espiritual. Mas mais uma vez, há uma esperança para você. Versículo 19, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Essa enfermidade, essa doença da rebelião contra Deus, Deus quer te curar. Ele pode te sarar nessa noite. Não importa a intensidade e a gravidade da tua rebelião, do seu caminho de transgressão. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, realmente, ela é incompreensível. Porque você sabe que você errou, você sabe que é condenável, você sabe, a tua consciência te condena e te acusa. Mas o Deus de misericórdia, Ele ordena apenas uma coisa: arrependa-te. E você receberá o perdão, receberá o dom do Espírito Santo. Essas são as maravilhas de Deus para com os filhos dos homens. Versículo 22. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Começa aqui a quarta sessão, a última. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Algumas coisas que me chamam a atenção nessa sessão do Salmo é o seguinte: a primeira, o tomar navio nos mares, ir para o oceano, lembra muito do profeta Jonas, não lembra? Aquele que recebeu um chamado de Deus e falou, vai para Nínive. Ele pegou a direção contrária, foi para o litoral, pegou um navio para fugir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como se alguém pudesse fugir para longe de Deus. E lá, naquele navio, Jonas, o único israelita, o único que cria no Deus Todo-Poderoso, todos os outros à sua volta, pagãos, idólatras. E a coisa começa a ficar difícil, né? Onda sobe, onda desce, e vira o barco para um lado, vira para o outro, e gente, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Cada um clamou para o seu Deus, nada acontece. Aí eles viram para Jonas dormindo, o pessoal arrancando os cabelos e Jonas dormindo. O que está acontecendo contigo, cara? O que está acontecendo aí? Aí ele fala, eu temo o Senhor, eu creio no Senhor,
Criador do céu e da terra. Eu não lembro exatamente a palavra que ele disse, mas é nesse sentido. Ele falou, meu Deus, o que é isso que você fez? Então ele falou, me joguem no mar. Me joguem no mar. E aqueles homens jogaram Jonas no mar e a tormenta cessou. Acabou. E aqueles homens ofereceram graças a Deus pelo livramento de morte. Se identifica muito com esse texto. Então a primeira aplicação que a gente pode fazer nessa parte é se você está fugindo de Deus, fugindo da vontade de Deus, fugindo do chamado de Deus, da obra de Deus, fugindo de uma vida mais voltada para o Senhor e menos para você mesmo, mais para agradar a Deus e menos para agradar a sua vontade. Irmãos, você é do Senhor. Deus vai levantar a onda mais tempestuosa. Pode ser o tsunami, pode ser o que for, irmãos, para te trazer de volta para a vontade dEle. Não tem jeito, irmão, você vai sofrer. Você vai sofrer, não tem como você evitar o resultado. É como dizer que 1 mais 1 vai dar 3, não dá. Se você é do Senhor e está se omitindo naquilo que Deus te chamou, é hoje, é tempo de se voltar para o Senhor. Sabe? Para Deus te cuspir dessa baleia que te engoliu e te aprisionou aí no teu conforto, num falso conforto, que na verdade está impedindo você de progredir muito mais do que você poderia ter ido. Falo isso por mim, irmãos. Falo por mim. Porque eu não queria estar aqui pregando. Irmãos, eu não queria. Não é porque eu não dê valor, ou porque eu não reconheça a sublimidade desse chamado, mas é porque eu reconheço a grande responsabilidade, né, que está envolvida nisso, o desconforto que isso me causa, sabe? O ter que abrir mão de certas coisas, não necessariamente pecaminosas, às vezes até lícitas, até coisas boas, mas você precisa reorientar a tua vida, a bússola da tua vida, para você caminhar no norte que Deus está te mandando. E eu fiz isso há muito tempo, houve tempos que eu obedeci mais, mas depois o negócio aliviou, aí eu fui esmorecendo. E hoje, irmãos, na verdade, em novembro de 2023, eu tive uma experiência com Deus que realmente mudou a minha vida. Eu estava muito angustiado, muito angustiado, muito angustiado. E eu me via, de certa forma, em trevas, porque eu estava longe, eu estava como Jonas, fugindo do chamado de Deus. E eu estava orando e angustiado e até chorando. E quando eu terminei de orar, eu abri a Bíblia aleatoriamente. Não fez assim, não, vou aqui ver o que Deus vai falar. Não, abri aleatoriamente mesmo. Aí o versículo que me caiu, até hoje eu não me esqueço desse versículo. É um dos versículos da carta à igreja de Sardes, que diz o seguinte, eu vou voltar aqui porque eu acho que eu esqueci uma parte, mas eu quero ler esse versículo porque vale a pena, irmãos. Vale a pena. Diz o seguinte, é o versículos 3 e 4. O 4, o 3 digo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo nenhum em que hora virei contra ti. Quando eu li isso, quando eu caí em mim sobre a realidade desse versículo, como assim? O próprio Senhor Jesus, que morreu na cruz por mim, que me amou com o amor absoluto, sacrificial, de sofrimento, de levar sobre si todos os meus pecados. E Cristo ele ameaça que ele vai vir não para mim, né, como ele virá para a sua igreja, mas ele virá contra mim. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. Aí a partir dali eu chorei muito. Eu estava sozinho em casa, né, e eu chorei muito mesmo. E a partir dali eu decidi realmente reorientar minha vida para colocar em prática esse chamado de Deus para pregar a palavra, né? Já era um chamado antigo, bem antigo na verdade, né? E
E a partir daí eu comecei a buscar mais a Deus intensamente, buscando. Estava visitando várias igrejas, até que uma pessoa que me convidou para vir aqui, né, e essa pessoa nem está mais aqui, mas ela me convidou, eu vim aqui uma vez foi o suficiente. Nunca mais eu consegui deixar de vir. 2 meses depois eu já estava sendo recebido como membro aqui. E 2 semanas depois, o pastor Marcelo me colocou para trazer a palavra do Senhor. Então, irmãos, esse é um pequeno testemunho de um Jonas, de um Joninhas. Pelo menos não precisei parar na barriga de um peixe, né? E eu quero trazer para você também essa palavra de esperança, porque se você aclamar ao Senhor como eu clamei naquela noite, Deus vai te ouvir e te livrar das tuas tribulações. Você vai ter um sentido maior para a tua existência, um objetivo maior e mais excelente para a tua vida, que transcende essa existência, os benefícios terrenos, porque nada trouxemos desse mundo e nada levaremos dele. Amém? Voltando para o texto, agora é a parte final. É interessante porque aqui ele muda um pouco essa série de histórias de rebelião, de castigo, né? E clamor, e restauração, e livramento. Aqui no versículo 33, ele diz o seguinte, a partir do 33. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. E no versículo 35 ele já fala o oposto. Converteu o deserto em lençóis de água, a terra seca em mananciais. Estabeleceu ali os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos, plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que não diminuíram muito, e o gado deles não reduziu. Mas tornaram-se a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Observem que o salmista aqui, ele estabelece um trajeto na vida, vamos botar assim. Primeiro ele coloca um trajeto de decadência, um trajeto de empobrecimento, de escassez, porque ele converte rios em mananciais. Não, ele converteu rios em desertos, mananciais em terra seca. O que isso te lembra, irmãos? A mim me lembra o tempo de Elias e o tempo de Acabe, em que tudo secou. E Elias recebeu comida de corvo, né? Bebia água da torrente, aí secou. Israel passando um aperto por causa de iniquidade, por causa da idolatria do povo e do rei. Veja que é o próprio Deus que converte rios em desertos. O mesmo Deus que levanta a tormenta e faz acalmar a tormenta e dá um mar tranquilo, Ele faz essas coisas. Então observamos, irmãos, que certas tempestades da vida, irmãos, é por determinação divina mesmo. Determinação divina, é decreto providencial de Deus para nos disciplinar e para no final nos fazer bem. Tenha isso em mente, irmãos. Veja que é Deus que faz essas coisas. Ele transformou no versículo 34 a terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Então Deus traz uma nação, um povo, uma família, uma igreja, uma vida, do topo à ruína, da riqueza à miséria, do estrelato à vergonha. Nós sabemos disso até mesmo de histórias de pastores que estiveram no topo, conhecidos no Brasil inteiro, ganhando dinheiro, sabe? Ganhando muito dinheiro, né? Sendo honrados e louvados, né? Vendendo muitos deles a palavra de Deus. A soberba entrou no coração,
entrou a prostituição, a maldade, o orgulho. E o que aconteceu? Aquilo que era manancial virou deserto. Isso é, irmãos, um alerta para nós. Se você está bem hoje, eu não sei quantos daqui, nós temos vivido tempos tão difíceis, mas se Deus tem te abençoado de uma forma sobrenatural, cuidado, guarda o teu coração, para você não se deixar levar pelo engano de achar que foi pela tua virtude, que foi pelo teu trabalho ou pelo teu esforço. Não foi. Quantas pessoas trabalham, se esforçam, dão o melhor de si e vão à falência, morrem num acidente aleatório da vida, morrem num assalto, sabe? Uma bala perdida. Se você está de pé e usufruindo das bênçãos de Deus, renda graças ao Senhor e reconheça que isso procede dele. E se mantenha vigilante. Mas no versículo 35 tem a parte boa. Quando ele converte deserto em lençóis de água, ele estabelece famintos. Famintos edificam uma cidade, semeiam campos, plantam vinhos, têm fartas colheitas e o seu gado se multiplica. Isso também é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Se você hoje está na pior, tempo mais seco da tua vida, saiba que o Senhor também é poderoso para te levantar. É poderoso para te tirar. Mas seja sábio, considere as misericórdias do Senhor, porque é Ele que nos levanta. Ele tira a gente do pó, do monturo, e nos faz assentar com os príncipes. É Ele que tira você de uma vida de miséria. Quantas histórias, irmão, de pessoas que viviam na pobreza, de miséria mesmo. Eu conheço uma pessoa, não posso dizer o nome dela, mas ela é muito famosa no Brasil e até fora do Brasil. É evangélico, é cristão. Essa pessoa, ela teve que pedir dinheiro emprestado para uma pessoa da minha família para comprar fralda para o filho que tinha acabado de nascer. Olha a situação, que difícil. Que difícil. Irmãos, 3 anos depois, Deus elevou essa pessoa a um patamar de sucesso, de riqueza. Honestamente, irmão, não fez nada de errado, não. É gente de Deus, gente correta. Sabe? Uma coisa extraordinária. Sabe? Então é Deus, irmãos, é Deus que faz. E Ele não faz muitas vezes por causa do nosso coração. O coração orgulhoso, duro. E por muitas vezes não experimentado na dor, não experimentado na aflição, não experimentado na tristeza. Ou porque não foi fiel a Deus no pouco. O cara quer ser honrado. Mas dízimo, não, dízimo é coisa da lei. É da lei, irmãos. É coisa da lei. Me diz uma coisa, só uma coisa. Eu ainda vou pregar, se Deus permitir, Stephanie, eu vou trazer uma palavra aqui sobre o dízimo. Eu vou trazer no dia que tiver bastante gente. Irmãos, a palavra diz o seguinte: você que acha que o dízimo era uma coisa do templo, o serviço do templo. A palavra do Senhor diz, um dos 10 mandamentos, coisa que já foi esquecida pela igreja hoje, diz lá, não furtarás. E lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 8, se eu não me engano, diz o seguinte: vós me roubais, vocês me roubam. Você acha que quando você só nega o dízimo, você está deixando só de dar dinheiro para pastor, ou ajudar a igreja? Não, o caixa da igreja está bem, não vou dar dinheiro para pastor, não. Ou então, eu não estou gostando muito daqui da igreja, do jeito que a coisa vai, eu não vou dar dízimo, não. Irmão, você não dá nada, em primeiro lugar, você só devolve. Só devolve. E a palavra diz o seguinte: você rouba de mim. Quando você só nega o dízimo, irmão, você não está deixando só de contribuir com a obra de Deus, não. Você está roubando de Deus. Porque Ele é o dono de tudo. E Ele nos concede tudo que temos, tudo. Mas o ser humano, movido de avareza, de idolatria pelo dinheiro, por mamão, ele é incapaz de separar 10% para devolver para Deus. Voltando ao assunto, eu fui obrigado a dizer isso, Renata. Porque isso também já está na minha cabeça há um tempo para dizer isso. Se Deus permitir, se for da vontade dele, eu vou falar sobre isso. Porque o ser humano é incrível, como as pessoas querem ser abençoadas por Deus. Mas ninguém quer fazer o mínimo de esforço. E a verdade, irmãos, é que nem todo esforço do mundo vai ser suficiente.
porque nada vai nos tornar merecedores das bênçãos de Deus. Mas uma coisa Ele quer de nós, irmãos, é posicionamento, é fidelidade. Aí sim, quando nós formos fiéis a Deus, Ele vai derramar sobre nós, como chuva abundante, as suas bênçãos. Aí vem aqui, no versículo 39, mas tornaram a reduzir-se, foram humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento. Lança Ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Então veja que o salmista coloca pessoas na escassez, na pobreza, faminto, na sequidão, perdido. Deus dá força, dá alimento, dá uma cidade, dá plantações, dá gado, dá riquezas, multiplica a descendência. O que eles fazem? Se esquecem de Deus de novo. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. E veja que nem os príncipes que se garantem pelo seu poder, pela sua riqueza, nem eles estão a salvo da disciplina de Deus, quanto mais nós. Mas ele continua, mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Ele prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda a parte fecha a boca. Então, mais uma vez, o Senhor demonstra que Deus, Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele pega lá o oprimido, que pecou, que esqueceu, Ele pega, Ele levanta de novo, pacientemente, amorosamente, Ele te pega e te coloca de pé de novo. Inclusive nessa noite, se é o teu caso, te coloca no alto retiro, acima das lutas, das tribulações dessa vida. O Senhor tem uma paz, um renovo, um livramento para a tua alma, para o teu corpo, para a tua vida e para a tua família. Então, irmãos, veja que esses versículos são uma sucessão de quedas e levantes, né? De decadência e ascensão, de miséria e de riqueza, de infelicidade e opressão e de felicidade e abundância. Isso é pela mão de Deus. Seja como misericórdia, né, por andarmos nos seus caminhos, que não torna Deus devedor da gente, fique isso bem claro, e ao mesmo tempo traz uma disciplina severa contra aqueles que conhecem os seus caminhos e insistem em virar as costas para Ele. E no final, irmãos, aqui encerrando a palavra, espero que não tenha sido longa, nem enfadonha, mas eu precisava trazer todo esse panorama desse salmo. E aqui no final, aqui ele fecha com chave de ouro, o salmista. Uma exortação final. Diz o seguinte: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Então veja, depois disso tudo, de incentivar o povo a adorar, a louvar a Deus, a se relembrar dos seus feitos poderosos e também da sua disciplina, da sua justiça, né? Da alegria e da tristeza que se seguem a nossa obediência, desobediência. Ele fala uma coisa: quem é sábio, atente para essas coisas. Então, irmãos, tudo que é dito aqui, ele tem que provocar uma reflexão em nós. Porque é maravilhoso louvar a Deus, é maravilhoso vir aqui buscar ao Senhor, clamar ao Senhor pelas nossas bênçãos, pelos nossos milagres, louvar a Deus, adorar a Deus, isso tudo é muito bom. É maravilhoso estar aqui, em comunhão com os irmãos. Isso fortalece a nossa alma, nos alegra, nos traz paz. Mas de nada adianta, se não atentarmos para esses exemplos que estão aqui e não considerarmos as misericórdias do Senhor. Não adianta. O Senhor é infinitamente misericordioso. Ele é a essência da misericórdia. Ele tem um estoque infinito de bondade, de amor, de compaixão dentro dele.
Mas Ele exerce isso, irmãos, dentro da sua soberania. Lá, se eu não me engano, em Êxodo 33, não me lembro exatamente, ou 34, que é repetido em Romanos, ele fala assim, ó, me compadecerei de quem eu me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. E Deus tem todo o direito. Ele poderia ter nos tratado com absoluto rigor, absoluta ira, justa, por causa da nossa rebelião, por causa do nosso pecado. Mas Ele é grande em misericórdia. Mas não devemos desprezar essa misericórdia, como muitas vezes fazemos, mas considerar essas misericórdias e saber que Ele as exerce de acordo com a sua vontade soberana, de acordo com a sua sabedoria, que para nós é insondável. Não conseguimos entender, né, os critérios de Deus. Isso faz parte da mente do Senhor, que a gente não pode alcançar. Mas Ele decidiu ser misericordioso contigo e comigo. Por isso, irmãos, considera hoje. Seja sábio, não seja tolo, não esqueça, não joga na lata do lixo da tua mente, do teu cérebro e do teu coração a palavra do Senhor nessa noite. Porque Deus quer ouvir o teu clamor hoje. Ele vai te libertar das tuas aflições. Apenas considere, apenas atente para essas coisas. Porque Deus quer te colocar num patamar muito melhor. Às vezes o processo é duro mesmo, irmãos. Mas Ele tem um destino bom para a gente. Mas fique atento para o que o Senhor quer te ensinar. Amém? Irmãos, eu terminei a mensagem. E eu agradeço a oportunidade, que os irmãos, e Deus abençoe os irmãos nessa noite poderosamente.